Olá a todos, bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai se aventurar pela vida e obra de ninguém menos que Agostinho de Hipona. Ele é um nome que, para quem gosta de filosofia e teologia, dispensa apresentações, né? Dispensa mesmo. E para nos guiar nessa aventura, a gente tem uma biografia fresquinha e análise das obras-primas dele, Confissões e Cidade de Deus. Nossa, Confissões é uma obra incrível. A gente vê um Agostinho se abrindo, sabe, expondo suas dúvidas, seus erros, buscas. É muito humano. Verdade. É. E Cidade de Deus também é um marco, né? Ele tenta entender a história, a política e o destino da humanidade sob a ótica da fé cristã. É uma obra complexa, cheia de nuances. Mas vamos começar do começo, né? Agostinho não nasceu santo, longe disso. Ah, é verdade. A juventude dele foi bem agitada, digamos assim. Ele até confessou ter roubado peras. É, o famoso episódio das peras. Em Confissões, ele descreve esse ato que ele cometeu na adolescência, não por necessidade, mas pela pura emoção do proibido. Imagina, um futuro santo roubando frutas por pura adrenalina. Mas isso revela algo importante sobre ele, né? Essa dualidade entre seus desejos e a busca espiritual. Totalmente. E essa tensão está presente em vários momentos da vida dele, e se reflete nos seus escritos sobre pecado, graça e redenção. E por falar em influências, não podemos esquecer a mãe dele, Mônica, uma figura importantíssima na vida de Agostinho, que rezava fervorosamente pela conversão dele. Sem dúvida. As lágrimas e a persistência da Mônica ilustram bem um ponto central da teologia de Agostinho, a graça divina. Ele acreditava que a graça podia agir através do amor e das orações, né? Impactando até os mais perdidos. Isso mesmo. E essa ideia gerou bastante debate, né? Muita gente questionava se a graça opera através dos outros, onde fica a responsabilidade individual. É onde fica o livre-arbítrio. Agostinho se aprofundou nessa questão. Ele defendia que a graça não anulava a liberdade, mas a capacitava para o bem. Então a gente tem a graça divina e o livre-arbítrio trabalhando juntos. É por aí. Agostinho não via a graça como um passe livre para o pecado, mas como um auxílio divino para seguir o caminho da virtude. Mas voltando à juventude de Agostinho, a busca por prazeres não se limitava a peras, né? Ele também passou anos explorando, digamos, prazeres mais adultos e até usava a filosofia para justificar suas ações. É verdade. Agostinho se envolveu com o maniqueísmo, uma filosofia dualista que via o mundo dividido entre bem e mal. Ele tentava encaixar suas atitudes nesse esquema. Sim, ele buscava justificativas para seus excessos, separando suas ações carnais da busca espiritual. Que fazem. Mas, no fim, ele se converteu, né? E ele descreve esse momento de forma intensa em Confissões como uma ruptura total com o passado. A conversão dele foi um processo dramático, marcado por conflito interno, dúvidas e uma forte epifania que mudou tudo. E essa epifania, essa revelação foi o que o impulsionou para uma nova vida. Sim. E a partir daí, a vida dele muda completamente. Ele se joga de cabeça na teologia, se torna um defensor ferrenho da fé cristã. Mas ele não é um cara de seguir cegamente as escrituras, né? Tinha uma abordagem única, devia até usada na interpretação da Bíblia. Com certeza. Ele defendia que a Bíblia ia além da interpretação literal, que tinha camadas de significado, e usava alegorias para revelar as verdades mais profundas. Então, para ele, a Bíblia era mais um guia espiritual do que um livro de história. É isso. Exatamente. Ele buscava a essência da mensagem divina, a alma dos textos sagrados. E essa busca por significado, essa vontade de além, marca toda a obra de Agostinho. E é por isso que, até hoje, ele nos instiga a questionar e buscar uma compreensão mais profunda do mundo e de nós mesmos. Agostinho nos convida a sermos participantes ativos na busca pelo conhecimento, a não se contentar com respostas fáceis, a questionar os dogmas e mergulhar nos mistérios da fé e da razão. E, falando em mistérios, Agostinho ficou famoso por um conceito que ele chamava de Cidade de Deus, né? Que história é essa? A cidade de Deus é central no pensamento dele, principalmente na obra com o mesmo nome. É uma metáfora poderosa para explicar a história, a política e o destino da humanidade. É uma metáfora. Então não é um lugar real. Não. Ele usa essa imagem para falar de duas realidades espirituais. A cidade de Deus, que representa o amor a Deus, a justiça, a verdade, e a cidade dos homens, que simboliza o materialismo, o egoísmo, a busca pelo poder. Entendi. Duas forças em conflito, duas maneiras de encarar a vida. E ele queria que a gente abandonasse completamente a cidade dos homens. Não era bem assim. Ele sabia que, enquanto vivemos neste mundo, somos cidadãos de ambas as cidades. O desafio é viver de acordo com os valores da cidade de Deus, mesmo estando na cidade dos homens. Então, tipo, viver um mundo real com seus desafios, mas sem esquecer dos valores espirituais. Perfeito. E essa ideia é super relevante hoje, né? Num mundo cada vez mais materialista e individualista, é importante lembrar dos valores da compaixão, da justiça, do bem comum. Falando em Agostinho e dilemas, não podemos esquecer um dos pontos mais debatidos, a predestinação.
Como conciliar a ideia de um Deus onisciente e onipotente com o livre-arbítrio humano? Essa é uma questão que deixa a gente pensando, né? Agostinho acreditava que Deus, em sua onisciência, escolhia algumas pessoas para salvação. Pera, então nosso destino já está traçado. Não temos escolha. Calma. Ele também argumentava que mesmo aqueles que não são escolhidos ainda são responsáveis por suas ações. E aí entra o livre-arbítrio. Mas como equilibrar essas duas coisas? Predestinação e livre-arbítrio. Agostinho acreditava que a graça divina era fundamental, mas não anulava a liberdade. Deus nos dá a graça de escolher o bem, mas a decisão final é nossa. Então, a graça é como um empurrãozinho, mas quem decide se move ou não somos nós. Boa analogia. Agostinho não via a graça como um passe livre para o pecado, mas como um incentivo divino para seguir o caminho da virtude. E essa complexidade também se estende para a visão dele sobre a natureza humana, né? Corpo e alma, prazer e razão. Sim, Agostinho tinha ideias bem específicas sobre a relação entre corpo e alma. Ele não via o corpo como um obstáculo, como era comum na época. Ele viu o corpo como algo positivo. Exatamente. Ele defendia que o ser humano é uma unidade de corpo e alma, ambos criados por Deus e bons em sua essência. Interessante. Mas se ambos eram bons, qual era o mais importante? Apesar de defender a união, Agostinho colocava a alma numa posição superior, como sede da razão, vontade e moral. O corpo, por sua vez, estava mais ligado às paixões. Uma espécie de hierarquia, então. Era uma forma de ver. E essa visão influenciava vários aspectos do pensamento dele, como o casamento, a procriação e até a forma como ele entendia a morte. Uau! Já tem bastante para digerir por hoje, né? Bastante coisa, mas ainda tem muito mais para explorar sobre Agostinho. Então vamos continuar essa conversa no próximo episódio. Com certeza, ainda temos muito que descobrir sobre esse gigante do pensamento cristão. E é interessante como a própria vida de Agostinho, essa transformação de pecador a santo, influencia a teologia dele. Ele entendia a fundo essa luta contra as tentações porque ele mesmo passou por isso. Isso dá um peso diferente às ideias dele, né? Não é só teoria, é vivência. E em Confissões a gente vê isso, né? Ele não esconde nada, expõe seus erros, suas fraquezas. Exato, ele se coloca como exemplo da capacidade de Deus de transformar qualquer um. E essa sinceridade é muito forte porque mostra que a santidade não é algo inatingível, mas um processo de conversão. Ele quebra essa imagem do santo perfeito, distante. Agostinho era gente como a gente, com defeitos e tudo. Totalmente. E isso torna a mensagem dele mais humana, mais próxima. Ele mostra que a graça de Deus é para todos, não importa o passado. E falando em graça, Agostinho tinha uma visão peculiar sobre ela, né? Ele acreditava que a graça nos dava a capacidade de escolher o bem, mas a decisão final era nossa. Isso aí. Ele não via a graça como algo que nos controlava, que tirava nossa liberdade. A graça para ele era um presente de Deus que libertava do pecado, mas a responsabilidade pela escolha era nossa. Tipo, Deus abre a porta, mas a gente decide se entra ou não. Perfeito. E essa ideia é fundamental para entender Agostinho. Ele defendia que a graça aperfeiçoava o nosso livre-arbítrio, dando a capacidade de agir de acordo com a vontade de Deus. Mas e aí, se Deus já sabe quem vai escolher o bem e quem vai escolher o mal, por que serve a nossa escolha? Essa é a questão da predestinação, né? Um tema que Agostinho explorou bastante. Para ele, Deus conhece o futuro, mas isso não significa que ele determine as nossas escolhas. Peraí, Deus conhece o futuro, mas não interfere. Como assim? Ele usava a analogia de um médico que examina um paciente. O médico pode prever a evolução da doença, mas não é ele que causa a doença. Deus conhece o nosso coração, nossas tendências, mas não escolhe por nós. Entendi, tipo, Deus nos conhece tão bem que sabe o que vamos fazer, mas não nos força nada. E a graça entra onde? A graça é o que nos ajuda a romper com o pecado e escolher o bem, é como um farol que guia na tempestade. Mas a gente que decide seguir o farol. Sim, a graça ilumina, fortalece, inspira, mas a escolha é nossa. Então Agostinho não achava que a predestinação tirava a nossa liberdade. De jeito nenhum. Ele acreditava que Deus nos quer livres, capazes de escolher o bem por vontade própria. A graça era um presente, não uma imposição. Dá pra ver que Agostinho gostava de desafiar a gente a pensar, né? E essa complexidade toda também aparece na visão dele sobre corpo e alma. Sim, ele rejeitava aquela ideia de que corpo e alma eram coisas opostas. Para ele, o ser humano era uma unidade perfeita, corpo e alma juntos, criados por Deus e bons em essência. Mas e aquela coisa da alma ser superior ao corpo? Ele via a alma como a sede da razão, da vontade, da moral, enquanto o corpo era mais um instrumento da alma, a forma de agir no mundo. Então ele não viu o corpo como algo ruim? Não, ele reconhecia a importância do corpo, mas o colocava como subordinado à alma.
E essa visão influenciava várias ideias dele, como a do casamento, por exemplo. E como era a visão dele sobre o casamento? Ele via o casamento como uma união sagrada, abençoada por Deus para ter filhos e para os cônjuges se ajudarem. Ele condenava adultério e fornicação, via como pecados. Então nada de sexo fora do casamento. Era isso que ele defendia. A castidade era um ideal, tanto para solteiros quanto para casados. Ele via o sexo como algo sagrado que devia ser só dentro do casamento. E a morte, como ele encarava? Agostinho acreditava na vida após a morte, na imortalidade da alma. A morte era só uma separação temporária de corpo e alma. Então a alma continuava? Sim. Ele acreditava que a alma dos justos ia para o paraíso e a dos pecadores para o inferno. O destino da alma dependia das escolhas feitas em vida. Ele acreditava no céu e no inferno como lugares literais. Ele usava essas imagens para explicar a realidade espiritual, mas sabia que a linguagem humana era limitada para descrever o divino. Então céu e inferno seriam mais estados da alma do que lugares físicos. Exatamente. A verdadeira felicidade para ele era estar com Deus e o sofrimento eterno era a separação de Deus. E essa visão impactava a forma como ele via a vida aqui na Terra. Faz sentido, se a vida aqui é só uma preparação para a eternidade, a gente tem que levar as coisas mais a sério, né? Com certeza. Ele nos convida a viver como peregrinos, caminhando em direção à nossa pátria verdadeira, que é a cidade de Deus. E nessa jornada, a comunidade é fundamental. Ele dava muito valor a isso. Ele era um defensor da vida em comunidade. Totalmente. Ele via a igreja como corpo de Cristo, onde a gente compartilha a vida, o estudo, a fé. Ele colocava isso em prática, né? Fundou uma comunidade, escreveu cartas, tratados, sermões. Sim, ele era um líder nato, um pastor incansável, ele queria fortalecer a igreja, guiar os cristãos. E ele não fugia dos debates, né? Defendia a fé com unhas e dentes. É verdade. Maniqueístas, pelagianos, donatistas, ele enfrentou todos. Ele entendia que a fé não era algo passivo, tinha que ser defendida com inteligência e coragem. E essa paixão pela verdade também se via na busca dele pelo conhecimento, né? Ele lia de tudo, filosofia, literatura, ciência. Sim, ele tinha uma sede enorme para o conhecimento. Acreditava que o estudo e a reflexão eram essenciais para crescer na fé. E não era um conhecimento elitista, né? Ele defendia a educação para todos. Com certeza. Ele via a educação como um instrumento poderoso de transformação social, de justiça, de desenvolvimento humano. Ele era um visionário. E essa visão da educação se conecta com a ideia da cidade de Deus, né? Um mundo com justiça, paz, amor ao próximo. Exatamente. Agostinho entendia que a educação era fundamental para construir a cidade de Deus, formando cidadãos conscientes e engajados. E essa cidade, como a gente já viu, não é um lugar físico, mas uma forma de viver, uma comunidade de valores. E para construir essa comunidade, ele nos convida a buscar a verdade, praticar a justiça, cultivar o amor, perdoar, viver em paz. Ele nos desafia a sermos melhores, a fazermos a diferença no mundo, a deixarmos um legado positivo. Vitor, é um desafio e tanto. Mas Agostinho mostra que não estamos sozinhos. Deus está com a gente, nos guiando e fortalecendo. E a igreja também, né? Nosso porto seguro, onde encontramos apoio, cura, perdão. Agostinho, com tudo que ele viveu e escreveu, nos dá um mapa para navegar pela vida, para buscar a verdade, amar a Deus, servir ao próximo. Que a gente se inspire no legado dele e viva com sabedoria, coragem e amor, construindo a cidade de Deus aqui na Terra. E é incrível como Agostinho, mesmo tendo vivido há tanto tempo, consegue nos dar ferramentas para lidar com os problemas de hoje. Ele ajuda a gente a pensar sobre a busca pela verdade, o papel da fé, a ética num mundo cheio de tentações. Ele parece dizer, calma gente, eu passei por isso também, me perdi, duvidei, sofri, mas encontrei resposta na fé, na comunidade, no amor a Deus. É inspirador. Totalmente. E Agostinho dá respostas prontas, ele convida a gente para uma jornada de autoconhecimento, de busca pela verdade. E por falar em buscas, você comentou que ele era intelectual de carteirinha ali, tudo que via pela frente. Mas qual é o objetivo de tanto estudo? Era só para se mostrar? De jeito nenhum. Ele via o conhecimento como um caminho para se aproximar de Deus, para entender a criação e viver melhor. Ele não queria o saber para se exibir, mas para compreender o mundo e o seu lugar nele. Quanto mais eu conheço a criação, mais eu conheço o Criador. É isso. E essa busca pelo conhecimento não era só para a elite, né? Claro que não. Agostinho defendia a educação para todos, independentemente da classe social, da origem, do gênero. Ele acreditava no poder da educação para transformar vidas, libertar as pessoas. Ele estava muito à frente do seu tempo. E essa visão de educação se liga com a ideia da cidade de Deus, né? Um mundo com justiça, paz e amor. Sem dúvida. Ele entendia que a educação era a base para construir a cidade de Deus, formando cidadãos conscientes e engajados. E essa cidade, como já falamos, não é um lugar físico, mas um jeito de viver, uma comunidade com valores. E para construir essa comunidade, ele convida a gente a buscar a verdade, praticar justiça, cultivar o amor, perdoar, viver em paz. É um chamado para sermos melhores, para fazer a diferença, para deixar um legado positivo para o mundo. Nossa, que responsabilidade, hein?
Mas Agostinho nos lembra que não estamos sozinhos nessa. Deus está sempre com a gente, nos guiando e fortalecendo. E a igreja também, né? Um lugar de apoio, cura, perdão, para a gente recarregar as energias e seguir em frente. Agostinho, com tudo que ele viveu e escreveu, nos deixou um mapa para navegar pela vida, para encontrar a verdade, amar a Deus e servir ao próximo. Que a gente siga os passos dele com sabedoria, coragem e amor, construindo a cidade de Deus aqui na Terra. É isso aí. Agostinho, valeu por ter iluminado nosso caminho. E você que acompanhou a gente nesse mergulho, muito obrigado pela companhia. Esperamos que essa viagem pela vida e obra de Agostinho tenha sido inspiradora. Fique ligado, porque em breve tem mais The Deep Dive, com outros temas fascinantes. Até a próxima!